Você já se perguntou se estamos vivendo no fim dos tempos? A Bíblia nos fornece sinais claros para observar, e muitos acreditam que esses sinais estão se desdobrando diante de nossos olhos. Será que estamos realmente testemunhando o início do fim? As Escrituras estão repletas de profecias que descrevem os eventos que precederão a segunda vinda de Cristo. Vamos analisar passagens e histórias-chave da Bíblia que lançam luz sobre o fim dos tempos. Esta exploração não se trata apenas de satisfazer nossa curiosidade, mas de preparar nossos corações e mentes para o que está por vir. Um dos sinais mais evidentes do fim dos tempos mencionados na Bíblia é a ocorrência de guerras e rumores de guerras. Em Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7, Jesus diz: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino." Guerras sempre fizeram parte da história humana, mas a frequência e a intensidade aumentaram com o tempo. No mundo de hoje, ouvimos falar de conflitos e tensões aumentando quase diariamente. Do Oriente Médio à Europa Oriental, a ameaça de guerra é grande, cumprindo a profecia dita por Jesus. Esses conflitos são mais do que apenas lutas geopolíticas. São sinais que nos apontam para uma realidade espiritual maior. Não nos assustemos, mas sim sejamos fortalecidos em nossa fé ao testemunharmos esses sinais. Outro sinal significativo do fim dos tempos é o aumento de desastres naturais e fomes. Em Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8, Jesus continua: "Haverá em vários lugares fomes e terremotos, mas tudo isso será o princípio das dores." Desastres naturais como terremotos, furacões e enchentes estão ocorrendo com frequência e intensidade sem precedentes. Esses eventos causam devastação e sofrimento generalizados, servindo como lembretes severos da fragilidade da vida humana e do poder da natureza. A fome também é uma questão crítica que afeta milhões em todo o mundo. Secas, quebras de safras e instabilidade econômica contribuem para a escassez de alimentos, deixando muitos sem meios de sustento. Como crentes, devemos responder com compaixão, ajudar os necessitados e fortalecer nossa fé na provisão de Deus. Que esses sinais nos levem para mais perto dele e nos inspirem a viver nossa fé com urgência e dedicação. Perseguição e traição são sinais do fim dos tempos na Bíblia. Jesus avisa em Mateus 24: "Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por causa do meu nome. Muitos trair-se-ão e odiar-se-ão." Cristãos enfrentam perseguição crescente por sua fé. Do ostracismo à violência, são alvos por Cristo. Essas experiências dolorosas são oportunidades para crescimento espiritual. Sejamos encorajados. Deus está conosco em todas as provações. Sinais celestes e distúrbios. Além da turbulência terrena, a Bíblia fala de sinais nos céus que anunciarão o fim dos tempos. Em Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, Jesus diz: "Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e, na terra, angústia de nações." Eventos celestes como eclipses e chuvas de meteoros sempre fascinaram a humanidade. No contexto do fim dos tempos, esses fenômenos assumem um significado mais sinistro. Tomemos esses sinais como um chamado para aprofundar nosso compromisso espiritual. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Uma das imagens mais vívidas e aterrorizantes do fim dos tempos é a dos 4 cavaleiros do Apocalipse, descritos em Apocalipse 6, 1 a 8. Esses cavaleiros simbolizam conquista, guerra, fome e morte, trazendo destruição e sofrimento generalizados à terra. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco,
representa a conquista. Ele recebe uma coroa e sai vencendo e para vencer. O segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho, simboliza a guerra. Ele recebe uma grande espada e tem o poder de tirar a paz da terra. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, representa a fome. O quarto cavaleiro, em um cavalo amarelo, simboliza a morte. Interpretando os sinais. Uma perspectiva bíblica. Interpretar os sinais do fim dos tempos requer oração e discernimento. A Bíblia nos fornece a estrutura para entender esses eventos. Em Mateus 24, Jesus usa a parábola da figueira. Quando os ramos estão tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Essa parábola nos ensina a sermos observadores e perspicazes. Assim como podemos prever a chegada do verão observando a figueira, podemos reconhecer a aproximação do fim dos tempos, prestando atenção aos sinais descritos na Bíblia. No entanto, é essencial evitar o sensacionalismo e permanecermos fundamentados nas Escrituras. Jesus disse: "Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão somente o Pai." Mateus 24, 36. Nosso foco deve ser viver fielmente e estarmos preparados. Preparando-se espiritualmente para o fim dos tempos. Os sinais do fim dos tempos nos chamam a uma preparação espiritual mais profunda. Como crentes, nosso foco principal deve ser fortalecer nosso relacionamento com Deus e viver de acordo com sua vontade. Em Mateus 24, 44, Jesus aconselha: "Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá." A preparação espiritual envolve oração regular, leitura e estudo da Bíblia e participação na vida da igreja. Essas práticas nos ajudam a crescer em nossa fé e a permanecer conectados com Deus. Elas também nos equipam para enfrentar os desafios e provações que virão no fim dos tempos. Além das práticas espirituais pessoais, também devemos nos engajar em atos de serviço e amor. Ao fazermos isso, demonstramos o amor de Cristo e cumprimos seus mandamentos. Uma oração e reflexão. Ao concluirmos esta exploração dos sinais do fim dos tempos, voltemos nossos corações para Deus em oração. Pai Celestial, agradecemos pela sabedoria e orientação encontradas em Tua Palavra. Ajuda-nos a reconhecer os sinais dos tempos e a preparar nossos corações e mentes para o retorno de Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, oramos por força e coragem para enfrentar os desafios que estão por vir. Ajuda-nos a permanecermos fiéis e firmes em nossa fé. Que sejamos uma luz para os outros, compartilhando a esperança e o amor de Cristo em um mundo que muitas vezes é sombrio e conturbado. Pedimos Tua proteção e provisão enquanto navegamos por estes tempos incertos. Enche-nos com Teu Espírito Santo e guia-nos em tudo o que fizermos.